Sejam bem-vindos a essa live onde eu falarei sobre o nosso relato de parto. Como vocês podem ver, a Olguinha tá ali dando uma chorada e é por isso que a Camila não chegou aqui ainda. Mas como prometido, essa live vai estar participando eu e a Camila. Então, vou esperar todo mundo chegar por aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu tô falando meio baixo, meio alto para vocês ouvirem, tá? Então, sejam bem-vindos aí. Hoje, essa live eu quero falar bastante. A gente quer falar bastante sobre a experiência, de como foi o parto da Camila, de como foi cada detalhe, né? Que não dá pra gente contar tudo isso num post, não dá pra gente contar tudo isso em fotos aqui, né? Então, e a gente sabe o quanto tudo isso é importante para quem tá esperando um bebê, para quem quer ter uma família, para quem quer começar uma família. E a gente sabe que para começar uma família você precisa quebrar alguns medos, quebrar algumas crenças, né? Então, daqui a pouquinho, né, como para quem está chegando agora, a Camila já vem também falar um pouco, né? Ela tá colocando a Olga para dormir. A Olga tava dormindo, gente. Ela tava no berço dela, deu uma resmungada, precisou voltar para a teta. Mas eu já gostaria de ir adiantando algumas coisas por aqui que possam talvez ajudar vocês, né? Uma das coisas assim que eu acho muito importante, e talvez tenha alguns pais aí já participando dessa live, é a presença do pai. Então eu quero falar um pouco da minha parte até a Camila chegar. Depois ela conta o que ela viveu, né? Dentro. E olha, eu vou falar bem a verdade, uma coisa para vocês aqui. Hoje o nosso dia foi tão corrido que a gente não teve nem tempo de parar para falar assim, o que a gente vai falar para as pessoas, né? O que a gente vai contar para as pessoas? A gente simplesmente vai contar o que aconteceu naquele dia, né? No dia do nascimento da Olga. Então não tem nada combinado aqui, a gente vai falar o fato, né? O que aconteceu, o quanto aquilo marcou as nossas vidas, o quanto foi especial, o que a gente fez que deu certo, as coisas que funcionaram, né? Então tudo isso tenho certeza que vai ajudar muitas mães que estão aí talvez assistindo, esperando em alguma resposta, alguma orientação que possa talvez prepará-la para um momento tão especial que é a chegada do bebê, né? Então, como eu falei, eu já vou adiantando aqui como eu vejo a importância do pai, né? A importância do parceiro em cada momento, né? Como eu sempre contei aqui no meu perfil, eu sempre falo que o pai, ele tem a oportunidade de se preparar durante os 9 meses, porque o homem por si só ele não tem nenhuma mudança física tão quanto a mulher, né? Então a gente tem essa oportunidade de se preparar durante os 9 meses. E quando eu falo se preparar é o quê? É buscar... Ó, a Dara deu um aviso bom aí. Gente, vamos fazer esse combinado então? Antes que a Camila chegue aqui, né, como ela tá lá com a teta na boca da Olga, vamos enviar essa live para mães, vamos enviar essa live para mães gente que tá esperando bebê, gente que gosta de relato de parto, pessoas que precisam de informações que realmente edifiquem a família delas. Então, envie pelo menos para 3 pessoas. É só você pegar o aviãozinho aqui, ó, o do cantinho, clica e você vai enviar pelo menos para 3, 4 pessoas, para essas pessoas poderem participar dessa live. Tenho certeza que vai ajudar elas, tenho certeza que vai fazer com que elas reflitam o quanto é importante esse momento. O parto, por si só, é um momento onde pode ser ali muito bom, mas também pode ser uma experiência muito ruim, né? Então, assim, é um momento muito forte na vida da pessoa, na vida do pai, na vida da mãe, e tudo isso precisa ser vivido de uma forma especial. A gente tem a experiência, eu tenho a experiência de ter vivido, né, o primeiro parto com o Miguel, o segundo, né, com o Vicente, o terceiro com o Bento, e agora o da Olga. E eu vejo o quanto todo esse momento que eu passei, todos esses partos que eu vivenciei, foram fundamentais para o parto da Olga. O quanto eu estava preparado, o quanto a gente o tempo todo estava calmo, né? Pensa numa gestação que foi tranquila, uma gestação que a gente pôde aproveitar um ao outro, a gente pôde aproveitar bastante a barriga, a gente pôde aproveitar a neném ali dentro. E essa fase ela também precisa ser aproveitada,
né? Os meninos puderam ver ali como é a vinda, como é o crescimento de uma barriga, como é a vida se formando, né? E isso tudo é muito especial. Por isso que eu falo que a gestação para a família é um momento de transformação. Como eu estava dando o depoimento aqui do papel do homem, né? O papel do pai nesse momento. É um momento onde o pai tem a oportunidade de se transformar. A gestação é esses 9 meses onde o pai pode ali ver uma vida sendo gerada, vendo a mulher que você escolheu ou a mulher que está gerando um filho seu. Então olha só como é especial esse momento para o homem, para o pai. Você ter essa visão, você ter essa olhar para a sua mulher e entender que ela está te dando o amor da sua vida, um dos maiores amores da sua vida. E aí vem toda essa etapa de preparação. São 9 meses, né? Então, esses 9 meses serão 9 meses onde você talvez vai estar ali no começo, né? Todos os pais, quando querem muito, nesse começo da gestação, é super uma empolgação, é aquela alegria toda, mas com o tempo a mulher começa, a barriga começa a crescer, vai vir, a mulher vai ficar mais indisposta, e nesse momento o homem ele precisa ter muita paciência. Eu lembro que a mulher por si só ela já vai se sentir mais estressada, a respiração dela já fica mais ofegante, então automaticamente ela se torna mais ansiosa. E o papel do homem nesse período ele é importantíssimo, porque você não pode primeiro pensar em você. Você primeiro não pode ficar pensando que a sua mulher tem que te tratar como ela te tratava quando ela não estava grávida. Meu amigo, ela tá carregando. A gente precisa fazer um teste. Eu não sei se você já fez esse teste. Faz esse teste. Pega um pedaço de saco, bota a melancia dentro, amarra. Cara, é pesado. Imagina esse negócio empurrando seu pulmão para cima, amassando seus órgãos ali. Isso tudo é uma mudança muito grande para a mulher. E o apoio do homem nesse momento é fundamental. Eu falo, é fundamental. O homem ele precisa mostrar que ele é homem nesse momento, né? Eu vejo muitos homens aí querendo provar a masculinidade dele, provar o quanto ele é vigoroso. Cara, é esse momento que você tem para mostrar que você realmente é um homem de verdade, que você está ali apoiando, cuidando da mulher que está gerando um filho seu. E esse filho, quando ele vem, né? Daí é onde a gente vai falar muito hoje na live, da vinda desse filho, né? No momento do parto, né? A preparação para esse parto, a preparação, né? Eu acho que hoje, se a gente pudesse resumir uma palavra para essa live, nada mais é que seria preparar, se preparar para a live. Se preparar para a live não, se preparar para o parto. Por quê? Quando a gente está preparado, quando a gente está confiante naquilo que a gente faz, a gente para de se preocupar com pequenas coisas. A gente para de se preocupar com uma pequena contração, por exemplo, né? Então, mulheres que estão inseguras, qualquer coisinha que der nelas, que não se conhecem, qualquer sensaçãozinha que der nela, ela vai sim ficar preocupada, ela vai achar que está nascendo. Então, mulheres que estão me ouvindo, primeiro, se conheça. Estude sobre o processo de um trabalho de parto, né? Eu vou esperar a Camila chegar porque assim, gente, eu tô com muita vontade de começar a contar aqui como foi o dia, né? Mas eu tô aqui adiantando o que eu vejo como necessário, como importante, né? Então toda mulher, ela precisa sim se preparar para esse momento. Ela precisa sim... Ah, a Camila tá vindo. Amor, peguei água para você aqui, ó. Já tem água. Tá chegando aqui a digníssima. Então, a Camila tá chegando e ó, a mulher se produziu toda, tava ali dando de mamar, botou vestido, tá toda maravilhosa para aparecer na live aqui, ó. Vocês querem que eu faça uma apresentação dela que eu vou matá-la de vergonha. A Olga dormiu, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. A Olga dormiu. Gente, vamos lá. Envie essa live para mães aí que precisam dessa mensagem. Deixa eu mostrar aqui, vou apresentar. Senhoras e senhores, eu convenci essa mulher a participar dessa live. Ela não é de aparecer muito nesse perfil, vocês sabem disso. Porque, chorou. Deixa eu apresentar ela primeiro. Camila tá aqui, a Olga deu uma choradinha. Você quer ficar aqui conversando com elas e eu vou lá? Pode ser? Então, beleza, eu vou deixar a Camila aqui e eu vou lá acudir a Olga. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Não, você vai começar a contar a importância. Vem cá, antes que a Olga comece a chorar. Ela tá criando intimidade aqui com vocês. Camila,
Então façam perguntas aí. Então. Façam perguntas, deixa eu arrumar ela aqui. Aí. Ó, a Olga tá chorando, vocês estão ouvindo. Gente, façam perguntas aí, vou deixar a Camila... Tô preparando essa mulher para virar blogueira também. Mas assim, façam perguntas sobre o dia, sobre o trabalho de parto, como foi essa preparação, né? Tudo isso para ajudar, né? Vocês aí que estão aí vivendo esse momento. Vou lá com o diálogo e já volto aí. Conversa aí. Obrigada aí, quem tá me chamando de linda aí. Então, pessoal, eu vou ter que contar o dia inteiro do parto, porque o parto foi tão rápido que se fosse para contar só o parto, a gente ia ficar aqui conversando só alguns poucos minutos, né? Faz uma comparação do primeiro parto com relação ao último. Então, o meu primeiro parto do Miguel, ele foi cesárea, né? Uma cesárea eletiva, com data e hora marcada, né? Infelizmente, não porque eu tivesse algum problema para ter o parto normal, mas porque como já fazem 10, quase 11 anos já do parto do Miguel, na época a gente não tinha muitos médicos que apoiavam o parto normal, então não consegui muito apoio. O Jean também tinha algum receio, porque não é da nossa cultura, né? Parto normal. E a minha mãe, por exemplo, fez cesárea, a mãe dele minha sogra também tinha tido um parto normal muito traumático e depois teve um parto normal muito traumático, depois teve cesárea, então não apoiava o parto normal, então a gente não conseguiu, assim, ter muito apoio, né? Eu queria muito, mas aí acabei ficando com receio, porque eu chegava a ouvir, inclusive, de algumas pessoas da família que você não ama o seu filho, por isso que você tá querendo parto normal, é um desejo seu, você quer realizar um sonho seu, um desejo seu e não tá pensando no seu filho. Olha só como que vai a mentalidade das pessoas, né, em relação ao parto normal. Graças a Deus, de uns anos pra cá, isso tem mudado bastante, né? E quando a gente decidiu engravidar do Vicente, que é o segundo, o Vicente foi o único filho, assim, vamos dizer, que foi planejado, né? E aí, quando foi pra engravidar dele, eu falei, Jean, tá, tudo bem, vamos ter mais um filho, mas é o seguinte, eu preciso que você me apoie no parto normal, porque eu quero muito tentar, quero muito passar por essa experiência, porque eu sei que é o melhor pra mim, é o melhor pra ele. E outra, se a gente for ter mais filhos no futuro, ter muitas cesáreas é um problema, né? Porque você pode ter vários riscos aí se você tiver... Por exemplo, se fosse a minha quarta cesárea, os médicos já iam, né, ficar meio assim, tipo, né, vamos fazer uma laqueadura, porque múltiplas cesáreas, assim, pode ocasionar problemas no futuro, né? Mas enfim, aí bora lá no parto do Vicente. Então, também não tínhamos muitos médicos que apoiavam o parto normal aqui na cidade, mas encontramos um médico e ele topou, então bora lá. Só que o Vicente, quando eu tava com 38 semanas, sem sinais nenhum de trabalho de parto, 38 semanas, normal ainda, né, pode ir até as 42 semanas, mas não sei porque, né, o doutor resolveu descolar a membrana, né, tava tudo bem, tava tranquilo, não tava sentindo nada, uma gestação super saudável, e ele resolveu descolar a membrana, não sei, né, por quê. Naquele mesmo dia, ele descolou a membrana por volta ali das 11 horas da manhã, quando foi mais ou menos meia-noite, 1h da manhã do próximo dia ali, já comecei a entrar em trabalho de parto. Foi bem dolorido o parto do Vicente, foi o parto mais demorado, apesar de ter sido rápido em comparação com muitas outras pessoas, muitas outras mulheres. Foram 6 horas de trabalho de parto, as contrações foram bem intensas, porque também foi colocada ocitocina. Foi, né, quando eu cheguei no hospital, quando eu comecei a sentir as contrações,
quando eu percebi que começou a ficar ritmada, a gente já foi direto pro hospital, em vez de às vezes esperar um pouco para saber se ia engrenar mesmo, ou ficar em casa mais um tempo, tomar um banho, esperar evoluir um pouco mais. Logo a gente foi pro hospital. Quando chegou lá, meio que deu uma parada de evoluir. Aí o doutor resolveu colocar ocitocina, né? O que faz o trabalho de parto ficar bem mais dolorido. E tá, chegamos no hospital mais ou menos umas 2 horas da manhã. Quando foi às 4 horas da manhã, a bolsa estourou. E tô contando o Vicente, tá? Meu Deus, a live vai durar então 3 horas, gente. Se for contar de todos os partos, mas vamos lá, continua. Aí é que do Vicente a gente nunca tinha falado, né? O do Bento até deixei o relato aqui uma vez, tá no meu Instagram, mas do Vicente a gente nunca falou nada, né? E o legal do Vicente é que foi um parto normal, mas não foi um parto humanizado. Não foi, né? é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Aí, quando foi 4 horas da manhã, a bolsa estourou sozinha. Aí começou a ficar mais intenso ainda as dores. E as contrações pra mim foram a pior parte, foram a parte mais dolorida. Quando chegou na hora do expulsivo, não foi tão dolorido, porém eu tive que ficar naquela posição na cama ginecológica, naquela maca, deitada com os pés apoiadinhos lá, que é a pior posição que tem para você parir, né? Então, teve uma laceração um pouco mais séria do parto do Vicente, mas enfim, consegui o meu parto normal, fiquei super feliz, era o que tinha na época, não, né? Tudo bem. Aí, passou alguns anos, né? Agora o parto do Bento. Olga, hoje tá difícil. Aí, no parto do Bento, eu já tava buscando, já tava muito mais bem informada sobre parto, sobre o que eu queria, sobre o que era bom, o que não era bom, o que era certo fazer e o que não era certo fazer. Então, engravidei, fui num médico que eu já conhecia aqui anteriormente, o mesmo que fez o parto do Miguel, inclusive, porque não tínhamos muitas opções na época. O médico que tinha feito o parto do Vicente, na época, não estava atendendo, porque estava fazendo outras coisas e não estava mais atendendo parto, só a parte ginecológica. Aí fui nesse médico. E assim, começamos o pré-natal, né? Ela topou, apesar dela não fazer parto normal, ela topou fazer, porque eu já tinha partos normais anteriores, né? Então ela, tá, vamos fazer. Aí comecei a questionar ela sobre a posição para ganhar o bebê, doutor. Tem que ser necessariamente no centro cirúrgico, precisa ser naquela cama ginecológica. Nela, sim, eu só faço o parto normal no centro cirúrgico, só faço na cama ginecológica e tal. E eu comecei a ficar desanimada e tentando procurar outras opções. Até que a minha cunhada na época tinha ganhado bebê no regional com o Dr. Newton. E ela tinha me falado assim, olha Camila, eu acho que ele começou a atender no particular. Aí procurei ele estava atendendo no Bom Jesus e eu fui até ele. E eu estava disposta, inclusive, se ele não estivesse atendendo no particular, de procurar o postinho de saúde e começar a fazer meu pré-natal no postinho de saúde. Mas como ele estava atendendo no particular, fomos até ele, que é o Dr. Newton, né? E de primeira ali já me encantei com ele falou tudo que eu precisava ouvir e fomos, né? Tava dando tudo certo, né? Do parto do Bento foi um parto que eu me preparei muito. Eu fiz exercício, fui pra academia, caminhei, fazia natação, eu tinha uma disponibilidade de tempo ali um pouco maior, então eu fiz tudo o que eu sabia que era bom. Eu malhei até o último dia, praticamente saí da academia para ir para o hospital ganhar ele. Foi um parto super gostoso, assim, de passar por ele. Foi dolorido, sim, mas
foi assim, o meu primeiro parto humanizado, então foi uma experiência muito legal. E o parto do Bento, ele começou naturalmente, sem precisar de nada, sem tirar membrana, sem ocitocina, e começou a evoluir super bem. Daí a gente também já tinha contratado um enfermeiro obstétrico para ficar comigo em casa o máximo que a gente pudesse antes de ir para o hospital, porque eu já tinha me informado que às vezes quando a gente muda de ambiente, tá em trabalho de parto, e a gente muda de ambiente, às vezes o trabalho de parto ele dá uma parada, né? Uma regredida. Então a gente tinha contratado o John, enfermeiro, para me acompanhar. Então logo que eu percebi, como eu já sabia como eram as contrações, logo que eu comecei a entrar em trabalho de parto, que eu vi que ritmou, isso foi no dia 23 às mais ou menos umas 9 horas da noite, 8h30, 9 horas da noite, por aí. Quando eu vi, né, passou uma hora ali que eu vi que as contrações estavam aumentando, 10 em 10 minutos, tava pegando ritmo, né, ligamos pro John, que era o enfermeiro, e ele chegou lá em casa umas 10 horas da noite. Nesse dia ainda, à tarde, a gente foi no hospital, passamos pela consulta com o Dr. Newton, e ele pediu para fazer um toque, né, só para ele sentir o colo do útero, né, e ele viu que já estava bem fino, bem apagado, como eles chamam, né, e ele falou assim, olha, pode ser que seja a qualquer momento, ou pode ser que ainda vá uma semana, porque eu estava com 39, ia fazer 40 semanas no outro dia, né, tava com 39 semanas e 6 dias. Aí então, né, aí à noite já começou o trabalho de parto mesmo, naquele mesmo dia, e aí o John chegou umas 10 horas, fez o toque, eu já estava com 5 centímetros de dilatação, super tranquilo as dores ainda, né, mas vendo que o negócio ia engrenar, né, até fiquei desanimada, porque eu falei, mais uma vez uma madrugada e em trabalho de parto, né, e porque era o que a gente imaginava, né, que ia entrar madrugada dentro, né, era 10 horas da noite, né, a gente não imaginou que fosse tão rápido. Aí, a gente lá conversando na sala, no meio as contrações, tudo bem intensas, até começaram a ficar as contrações bem próximas uma da outra, até que de repente começou a me dar vontade de fazer força. E quem já teve parto normal sabe que quando começa a vontade de fazer força, porque a força que você precisa fazer para expulsar o bebê não é uma força dirigida, uma força que você tem que fazer consciente. Essa força ela é involuntária, você faz a força sem você querer, você não precisa fazer essa força dirigida, que é como eles chamam, né? Que foi o que aconteceu inclusive no parto do Vicente, foi essa força dirigida. Então não é legal isso, né? É bom a gente respeitar o que o nosso corpo tá pedindo durante o parto, né? Então, quando eu falei, olha, eu tô com vontade de fazer força, o John pediu pra fazer o toque novamente e ele não quis assustar, mas ele, ir pro hospital urgente. Aí eu lembro que nisso já veio uma contração e eu pedi pra ele, deixa eu nascer em casa. E ele, Camila, eu não posso deixar eu nascer em casa. Se acontece alguma coisa, é minha responsabilidade. E vamos direto pro hospital. No que o Jean foi tirar o carro da garagem, já veio outra contração ali no jardim mesmo, e ele, Camila, segura, tenta não fazer tanta força, tenta se controlar, e entramos dentro do carro, mais uma contração, e né, um negócio ali já no expulsivo mesmo. Chegamos no hospital regional, porque o Bento nasceu no hospital regional, ali no corredor mesmo, quando a gente estava, quem conhece o regional ali, indo para a parte da maternidade, eu já falei, John, não consigo mais andar. Já agachei no chão ali, eu falei, não consigo mais andar, vai nascer aqui, desse jeito. Aí ele pegou, não, traz um pano, então, vai ser aqui mesmo. Aí o Jean, não vai nascer aqui no corredor, não. Me pegou no colo, com as pernas ainda até meio abertas, assim, já o Bento quase com a cabeça pra fora,
Me colocou naquela maca de Posso alumínio. falar? O que me fez pegar ela no colo? Porque assim, falaram que o Bento já tinha coroado, né? Então não podia fechar a perna dela porque poderia amassar ali a cabecinha do neném. Então eu meio que peguei ela com a perna aberta e já correram com a maca, sabe? Já tinha uma maca do lado assim, uma maca... Era uma maca de alumínio, né? Uma maca, sei lá. E eu lembro que eu já coloquei ela assim em cima da maca e nisso já corremos ali para a sala de parto e foi o tempo de entrar na sala de parto. O Bentola já chegou, o Dr. Nito chegou junto, né? Então assim, foi um parto inusitado, né? A gente Foi um parto até assim razoavelmente divertido, porque nas fotos que a gente tem dela, foi o parto que a gente dele, né? Foi o parto que a gente conseguiu contratar o fotógrafo para tirar foto do parto. O Jean não conseguiu nem tirar a mochila das costas. Foi muito rápido. Né? Ficou ali com a mochila mas enfim, alguém até me perguntou ali sobre a diferença, né? No parto do Bento, as contrações foram muito intensas, muito próximas uma da outra. Foram 2 horas, assim, né, vamos dizer, de trabalho de parto mais intenso, entre 9 e 11 horas da noite. O Bento nasceu às 11h10 da noite. Mas o expulsivo dele foi assim, não foi a parte mais dolorida. A parte mais dolorida no do Bento foi as contrações, porque elas foram bem próximas uma da outra, bem fortes. Já agora, pro parto da Olga, foi o contrário. Eu achei que as contrações foram mais leves, menos intensas, só que o expulsivo foi um pouco mais dolorido. Então, resumindo, nenhum parto vai ser igual ao outro. Nenhum parto vai ser igual ao outro. O que mudou foi o que melhorou, né? Assim, a gente percebeu que melhorou. Com os outros partos vindo, foi ficando mais fácil. 2 coisas que eu vejo assim que foi fundamentais, né? Que eu comecei a falar no começo da live. Foi o nosso preparo, a nossa confiança, né? No que a gente estava fazendo e nos profissionais que estavam em nossa volta. Então, tudo isso foi importante para esse parto da Olga, né? A gente já tinha a confiança com o Dr. Newton, que para nós foi assim uma pessoa que nos deu muito apoio, apoiou essa ideia nossa. Então, isso foi fundamental, né? E aí vem a questão da Camila se conhecer, né? O quanto ela estava preparada para esse momento, o quanto ela conhecia cada detalhe ali das contrações que ela estava sentindo, né? E agora bora contar como é que foi o parto do Bento? Do Bento não. Da Olga. Só uma coisinha para falar antes. Quem me conhece, aliás, quem conhece a gente, sabe que a gente é super tranquilo, a gente é zero ansiedade. Eu vejo assim algumas mães, quando já tá chegando a hora do bebê nascer, que ficam naquela ansiedade. Gente, eu sou super tranquila, porque eu sei que tem uma hora certa para as coisas acontecerem. É viver a vida. Vai viver sua vida, seu bebê vai vir, beleza. Eu acho que o grande segredo é esse. É você não ter pressa para as coisas acontecerem. Se tá tudo bem, você está fazendo seu pré-natal, se é uma gestação tranquila, sem riscos habituais, como foram as minhas, porque eu nunca tive a experiência de passar por uma gestação... Olga. Eu nunca tive uma experiência de passar por uma gestação que tem algum certo tipo de risco. Então eu sempre fiquei muito tranquila e não esperava a hora que a criança quisesse nascer. Então, zero ansiedade comigo e com o Jean também. Apesar de que agora eu vou falar sobre o parto da Olga, o Jean começou a ficar um pouquinho ansioso no final ali. Enfim, o parto da Olga, eu já não me não fui pra academia tanto quanto foi o do Bento. Eu já fiquei bem mais preguiçosa. Eu fui pra academia e até os 7 meses, mas sem aquela neura de ai, preciso me preparar super pra esse parto, né? Eu fui, né? Até porque eu tinha na cabeça assim que uma onça que corre, que, né, pare, mas um bicho preguiça que não faz nada, que só fica pendurado também, pare também, né? Então, falei, não, vou ficar mais tranquila. E também não tinha mais tanto tempo para ficar malhando, né? Já tinha 3 crianças aí e nesse período de pandemia, por exemplo, né, estavam todos em casa
dando aula em casa para eles, então não iam para a escola, demandavam muito mais de mim e não tinha tanto tempo, né? Não fiz natação, não fiz caminhada, né? Ia para academia ali, ficava aquela horinha ali, pronto, e fiz até 7 meses. Daí a gente foi viajar de férias, né? Eu tava ali com 30 semanas, eu acho, por aí, né? Com 7 meses. E voltamos eu tava com umas 33 semanas mais ou menos, voltamos de viagem. Peguei uma pneumonia logo em seguida, então não fui mais pra academia. Aí quando eu tava ali já nas 37 semanas, por ali comecei a caminhar aqui na frente de casa mesmo, no condomínio. Cheguei aí algumas vezes na piscina, mas muito pouco, assim, uma vez por semana, nessas últimas, a partir das 37 semanas. Então fui umas 2, 3 vezes na piscina. Não me preparei tanto, né? Tava até com medo, eu falei, eu acho que dessa vez quem sabe vai demorar um pouco mais o parto aí, ficar algumas horas, né? Mas, né, né? Bora aceitar o que vem, né? E aí no dia 14 de abril, que foi meu aniversário, eu tava com 39 semanas e 4 dias, o doutor, a gente tinha feito uma ultrassom alguns dias antes e a Olga, ela estava bem grandinha, né? Tanto que ela nasceu com 3,880. Quando a gente fez a ultrassom, a doutora falou que estava ali aproximadamente 3,900. Então, o Dr. Newton, ele estava com um pouco de receio dela ser muito grande e a gente acabar indo numa cesárea por conta disso. Então, ele queria fazer alguma coisa pra gente entrar em trabalho de parto antes das 40 semanas, né? E então, no dia da ultrassom mesmo, ele já queria fazer alguma coisa. Eu falei, não, doutor, então vamos esperar o dia do meu aniversário. Vai que ela resolve nascer no dia do meu aniversário, né? Aí a gente marcou para esse dia, né, do meu aniversário, para colocar a sonda. Eu não sei se, né, a maioria das pessoas talvez não vão saber o que é isso. É uma sonda, tipo uma bombinha ali, sei lá, que vai ajudando a apagar o colo do útero. Não é nada hormonal, é algo que acontece de forma manual, vamos dizer assim, né? Para ajudar a descolar a membrana ali. Só que eu não queria fazer isso, né? Eu tava assim, tentando seguir o conselho do médico, mas eu não queria fazer isso, né? Tava tentando adiar ao máximo isso. Tanto que eu falei, então vamos esperar o dia do meu aniversário, porque tava assim, vai que ela resolve vir antes naturalmente, né? Tá, chegou o dia do meu aniversário, nada de entrar em trabalho de parto, né? Fomos ao médico, ele pediu pra ver o colo do útero, vamos ver como é que tá aqui pra gente ver, já colocar a sonda. Na hora que ele fez ali o toque, ele falou, não adianta mais pôr a sonda. O que a sonda ia fazer já tá feito, né? Eu já estava com 5 centímetros de dilatação ali naquele dia, sem sentir nada, né? Fiquei super feliz, eu falei, ainda então, que bom que não vai precisar botar sonda, que bom que já evoluiu um pouquinho, porque já fazia algum tempo que eu sentia, assim, aquelas contrações de treinamento, que eles chamam, Braxton Hicks, né? As contrações, e um pouquinho assim mais intensas, mas nada doloridas, né? Sem ritmo nenhum, mas as mulheres aí que já passaram pela gestação sabem o que é essas contrações, né? Aí o doutor falou, então, né, não tem o que fazer, vamos esperar agora, né? Pode ser que aconteça hoje ainda, ou pode ser que demore ainda mais alguns dias aí pra nascer, mas, né, vamos torcer pra nascer antes das 40 semanas. Eu já estava de 39 e 4 dias. E naquela mesma noite, né, naquele mesmo dia quando a gente voltou do médico, eu já comecei a sentir umas contrações diferentes, já começaram a vir um pouco mais doloridas, sim, às vezes a cada 20 minutos, e eu achei que aquele dia ia engrenar. Tava super feliz que ela tinha escolhido o dia do meu aniversário, né? Até brincava, né, que ela veio para roubar o meu reinado e ainda o meu aniversário, né? Mas infelizmente não aconteceu. A
a Josi, a enfermeira da equipe do Dr. Newton, veio aqui nesse dia, à noite, ver como é que tava, escutar o coraçãozinho dela, tava tudo bem, fez o toque de novo ainda, tava com 5 centímetros. E daí eu falei, eu vou descansar então um pouco, porque vai que resolve evoluir, isso já era umas 10 horas da noite, eu falei, vai que resolve evoluir aí pela madrugada, pelo menos eu vou estar descansada, né? Ainda que eu consigo, naquele momento que eu ainda estava conseguindo, que as dores não estavam tão intensas, né? Enfim, fui dormir e acordei só no outro dia. Então, nada, parou de... não me engrenou, parou de evoluir e voltamos para estaca zero, né? Apesar que daí no outro dia, na sexta-feira, dia 15 de abril, era feriado, né? Sexta-feira Santa. E daí começou a sair o tampão. Eu nunca tinha passado pela experiência de sair o tampão. Tanto o Vicente como o Bento não tinham acontecido isso, né, de sair o tampão. Acho que daí nem sabia como é que era, né? Enfim, nessa sexta-feira... O tampão é tipo, como se fosse uma geleia. Um muco. É tipo uma slime. Pensa numa slime, pra quem tem filho sabe como é que aquele trem é melequento. É tipo uma slime, assim. Transparente, com alguns rastros de sangue, né? Isso é tampão. Isso é tampão. E começou a sair o tampão durante aquele dia inteiro, sentindo algumas contraçõezinhas um pouco mais intensas, sem ritmo, e saindo aquele tampão, volta e meia tava saindo. Eu tinha entrado no que chamam de pódromos. Isso eu acho que é muito importante para todo mundo que está ouvindo aí e vai entrar em trabalho de parto, é você entender as fases do trabalho de parto, não é? Uhum. Esse pódromos aí, lembra na quinta-feira quando eu comecei a postar que a Camila estava parindo e a Camila... Isso é muito importante, porque todo mundo achou que ela ia parir ali naquele dia, até a gente achou que ela ia parir ali naquele dia. Mas ela estava nessa etapa aí, que é os pódromos. Pódromos. Anota essa palavra, pódromos. A etapa onde é uma preparação ali. Vai ter contração, você vai achar que você está parindo, mas você... pré-trabalho de parto. Mas você só vai parir ou daqui 2, 3, depende de quanto tempo demora um pódromo. Pode... Então, não tem assim, né? Tá perto, tá o parto perto, está próximo. Mas não significa que você tá parindo. E nem todo mundo às vezes passa por isso. Esse que é o segredo, é você entender que você não tá parindo ali, você só tá se preparando para parir. Tanto que nas outras vezes eu não passei por isso. O trabalho de parto engrenou de uma vez e foi, né? Vamos comparando ao do né? Porque do Vicente a gente acaba, como foram usados... a ocitocina, o descolamento da membrana, então a gente não saberia como é que teria sido se evoluísse naturalmente, né? Enfim, aí saiu o tampão. Saiu o tampão, nessa sexta-feira a gente entrou nos pódromos e né, comecei a agachamento, fazer exercício na bola, Amanda Santos, fisioterapeuta, que isso era uma coisa que eu fiz no parto do Bento, né? Fiz fisioterapia pélvica, porque já era o meu terceiro parto, né? Meu segundo parto normal, e a gente tem que se cuidar em relação a isso, né? Aí a Amanda tinha me passado alguns exercícios para fazer, para ajudar ela a encaixar bem, para ajudar ela a descer, e fiquei ali naquela, né, volta e meia tava ali fazendo um agachamento ou outro, caminhando, até que chegou o sábado, né, e nada ainda, né. Passamos o sábado aí super bem, super tranquilo, uma hora vai nascer. E o Dr. Newton ali, preocupado, até que daí na sexta-feira ainda ele falou assim, vamos induzir a ocitocina? Ela tá muito grande, eu tô com, né, medo de talvez evoluir para uma cesárea, e vamos, né, ele tava preocupado com isso, e o Jean também já começou a ficar ansioso, porque tava esperando desde a quinta-feira e nada acontecia, e eu não queria passar pela ocitocina de novo, né, então assim, tentando
acalmar o Jean, tentando enrolar o Dr. Newton em relação a isso. Aí mandei uma mensagem pro Dr. Newton, eu falei, doutor, vamos esperar até segunda-feira. Eu faria 40 semanas no domingo, no dia da Páscoa. Vamos esperar até segunda. Se segunda de manhã, se até segunda nada acontecer, a gente vai aí cedo, já vai direto pro hospital, já coloca ocitocina e bora induzir esse parto então. E ali, por dentro, rezando para que entrasse em trabalho de parto antes, sem precisar de nada daquilo, né? E passamos aí o sábado tranquilo, nada aconteceu, o Jean naquela expectativa, naquela agonia. Consegui acalmar um pouco ele. Uma coisa que pode ter ajudado foi que quais são as maneiras da gente estimular a ocitocina naturalmente? Tentem imaginar aí uma das maneiras, né? Então foi o que a gente fez nesse sábado, né? Eu falei, vamos tentar fazer com que essa ocitocina libere aí no meu corpo naturalmente. Então, para bom entendedor, né? Meia palavra basta. A gente fez o que tinha que fazer para isso acontecer e ficamos ali aguardando, né? E nada. Até vieram alguns amigos aqui visitar a gente no sábado, ficamos ali na frente de casa e aguardando e tal. Quando foi 9 horas, colocamos as crianças dormir. Aí eu falei pro Jean, vou tomar um banho de banheira, vou aproveitar para relaxar, então já que nada tá acontecendo, né? Entrei na banheira, coloquei uma água bem quente, porque foi uma das coisas que eu já tinha pesquisado, que a gente fazer um banho de imersão com uma água bem quente ajudava a entrar em trabalho de parto. E fiz isso, liguei a banheira, enchi a banheira e fiquei lá, relaxando, daqui a pouco o Jean chega. Mal ele entra na banheira junto comigo e eu sinto um pof. E ai meu Deus, acho que a bolsa estourou. E no que estourou, já começou as contrações super fortes, assim. Já começou uma contração atrás da outra, automaticamente. Aí eu falei, liga pro doutor, fala pra ele já mandar a Josi aqui, porque começou. Só que eu não tinha certeza se tinha estourado a bolsa, né? Porque eu tava dentro da água, né? Então não consegui. Aí eu acendi a luz aí, tentei ficar procurando, ver se eu achava aqueles gruminhos da bolsa dentro da banheira, mas né, não consegui ter certeza, né? Senti que a minha barriga parece que deu até uma diminuída, uma baixadinha assim, mas não tinha certeza se tinha estourado mesmo a bolsa, mas as contrações começaram a vir. E bem próximas uma da outra, a enfermeira mora aqui pertinho, no que ela chegou, já fez o toque, já estava com 7 centímetros, o bebê já estava descendo, a bolsa estava estourada, não teve tempo de nada. Dessa vez não tive tempo de ficar em trabalho de parto em casa. Já fomos direto para o hospital. Isso era 10h30 da noite. Começou, a bolsa estourou por volta das 10h30 da noite. Chegamos no hospital mais ou menos 11 horas. Até a Josi chegar aqui, ver que estava com 7, terminar de arrumar, a fechar a mala. E chegamos no hospital umas 11 horas. Não precisou nem de toque. Quando eu cheguei no hospital, já estava com vontade de fazer força, já estava no expulsivo. E quando foi, já entramos pro centro cirúrgico ali, colocamos, a Josi colocou os paninhos no chão ali, porque não precisa, graças a Deus, né, não precisa mais ficar naquela posição horrível para ganhar bebê. E ficamos ali no chão em 20 minutos, em 22 minutos que eu estava no hospital, a Olga nasceu. Ela nasceu às 11h22 da noite. E o parto da Olga foi assim até bem mais rápido do que o do Bento. As contrações foram bem mais tranquilas que a do Bento, mas o expulsivo foi o mais dolorido. Talvez porque ela estava maior, não sei, né? Cada parto tem as suas particularidades aí. Mas aí ela nasceu, foi direto pro meu braço, foi direto pro meu colo, mamou em seguida.
Dr. Eric, pediatra, fez o corte tardio do cordão, esperou parar de pulsar para clampear e cortar. Isso você tem que ir ensinando, porque eu acho que isso é importante. Então, você pedir isso pro seu médico, pro seu obstetra, né? Se você busca um parto normal. Humanizado. É esperar. Passar por essa consulta com o pediatra que possivelmente vai poder te atender. Ou se você for para a rede pública, por exemplo, né? Talvez ali ter alguém junto com você que possa, na hora, falar isso pro doutor, aguarda o cordão parar de pulsar. Então o cordão precisa parar de pulsar, porque precisa sair todo o sangue da placenta e ir pro bebê, e aí o cordão vai parar. Aí o doutor vai selar ali, e é ali que você corta, né? De preferência o pai pode cortar ali. Cortou da aula? Não cortei da aula. Eu não cortei, depois eu vou falar, né? Mas o do Bento eu cortei. Isso é uma coisa, que você pode se informar durante a gestação, né? Hoje em dia o parto humanizado tá ficando cada vez mais comum no Brasil, tá sendo falado mais, né? Tá caindo esse paradigma aí que é algo ruim, que faz mal pra mulher. A internet, o Instagram aí que tá cheio de médicos, enfermeiros obstetras, doulas que passam esse tipo de informação para as gestantes. Então, se informar bastante a respeito disso, né? Sobre o contato pele a pele assim que o bebê nasce. Então, isso também é muito interessante fazer, né? Isso é muito interessante, então, porque eu ajudo o leite a descer muito mais rápido, porque o Miguel, por exemplo, que foi uma cesárea, a gente teve que, no começo, dar fórmula para ele. Ele já foi para uma incubadora, então já perdeu ali o contato. Então, assim, o neném nasceu... colocar ele pele a pele com a mãe mesmo, né? Colocar ele juntinho ali, peladinho, e a mãe ali, né, já bota próximo do seio. Isso já é o início do puerpério, não é? Já é? Já, como assim que o bebê nasce, a gente já entra. É como se fosse o início do puerpério. E ali já é o primeiro contato, é o primeiro vínculo. Porque eu entendo, assim, que para muitas mães de primeira viagem, como você sofreu, né, o primeiro parto ali, o primeiro filho... É uma chuva de hormônios naquele primeiro momento. Lembra que você falava assim, mas eu sinto que eu não amo, né? Uhum. Eu sinto que eu não amo de primeira. E aí gera esse conflito muito grande, né, na mulher. Exatamente. E esse pele a pele eu vejo que é muito importante para isso. Para criar esse vínculo, né? Então, assim, não... Vai lá, pare, mas coloca o seu filho junto com você, por mais que você tá sentindo essas sensações, e é super normal sentir, né, que você não ama, que você... É porque você fica esperando um amor assim, louco. É porque romantizam muito exatamente. A maternidade, né? E assim, no primeiro filho, a gente não foi eu pelo menos, né? E acredito que a maioria das mulheres da minha geração, não... A única mulher da sua gestação tá chorando e eu vou lá. Muitas mulheres da minha geração não foram preparadas para ser mãe. Então, de repente, quando tive o primeiro filho, né? Tipo, cadê minha liberdade? Agora eu não posso mais ir e vir a hora que eu quiser. Agora eu tô presa aquele serzinho ali que precisa de mim, quase que de hora em hora pra mamar. E eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo mesma, e acho que as pessoas têm que ser assim mesmo. Não podem cair nessa falácia de que não cobre tanto de si mesmo. Cobre sim muito de si mesmo. Tente fazer o seu melhor, não se comparando com ninguém, mas tente fazer o seu máximo, o seu limite. E como dizem, né, quando a gente acha que a gente não aguenta mais, a gente ainda aguenta 70%. Então, sempre exigi muito de mim, então eu sempre fiz questão de amamentar todos os meus filhos. No mínimo, pelo menos até 6 meses exclusivamente. E foi o que aconteceu, né? Todos eu amamentei aí até por volta de 1 ano. Vicente amamentei até 2. Bento amamentei até 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Alguém perguntou pra mim se o meu primogênito era prematuro. Não, ele não seria. Ele nasceu com 37 semanas e 6 dias de uma cesárea eletiva, porque o Miguel, ele nasceu em véspera de feriado, dia 6 de setembro. E o médico ia viajar, né? Então ele teve que, pensando no bem dele, né? Ele teve que adiantar um pouco o parto,
porque senão eu ia parar no regional, o que, como se isso fosse algum problema, né? Hoje eu já não teria caído nessa conversa, Esse né? mito, né? Porque se você entrar em trabalho de parto, eu vou estar viajando e daí não vai ter médico no particular para te atender e você vai acabar no regional. Hoje em dia eu ia dizer assim, beleza, então eu vou pro regional, sem problema nenhum, mas, né, com a minha imaturidade na época, acabei, não, então vamos fazer essa cesárea aí com 37 semanas e 6 dias. Deixa eu falar, uma das coisas que eu percebo que também é muito importante você esperar o tempo do bebê, é porque eu vejo o Miguel assim, o Miguel ele precisou operar as amígdalas, ele já tem ele teve algumas limitações ali e é totalmente diferente da Olga, né? Do Bento, por exemplo, que eles nasceram no tempo deles. É como se fosse uma fruta mesmo, gente. Ele precisa madurar, né? Então talvez esses últimos dias ali ele não estava pronto, ele não estava preparado para nascer. E às vezes o pai coloca a vontade dele ou a mãe coloca a vontade dele, define uma data e não era a vontade, né? Então você precisa esperar o bebê ter o tempo dele. Esse tempo ele é muito importante, principalmente para evitar outros problemas para o futuro, como refluxo, a formação da face, né? O aparelho respiratório, até a própria cólica. Enfim, né? O Vicente o Miguel nasceu de 37 semanas e 6 dias. Não estava no tempo certo dele nascer. Ele teve muita cólica, teve problema nas vias aéreas superiores, que é rinite, sinusite, apesar de que aqui na nossa cidade, né? Isso é muito comum. Quando ele tinha 4 anos, ele já teve que operar da adenoide, tirar as amígdalas, e o que os outros não tiveram, né? O que os outros não tiveram tanto. Alguém perguntou pra mim também se eu tive doula. Eu não tive doula, mas eu super indico doula. Eu não tive doula porque o Jean é super participativo no parto. Então, assim, eu gosto que ele seja assim, que ele tome a responsabilidade, que ele tome a frente das coisas durante ali o trabalho de parto. Mas eu acho super legal doula, as mães aí que não, né, às vezes estão um pouco mais inseguras, vale super a pena contratar uma assim. E para quem é de Vilhena, por exemplo, gente, tem muita gente boa, né, que está à disposição aí, né, por exemplo, a enfermeira Josi, que faz parte da equipe do Dr. Newton, até se ela estiver assistindo aí, ela foi muito importante nesse trabalho de parto do Bento, da Olga, porque ela trouxe muita confiança, né, então é uma pessoa que conhece, ela sabe as técnicas. E esse momento para a mulher, ela precisa se sentir segura. E, gente, vocês ficam imaginando em coisas absurdas, preços absurdos. Não é isso. É um momento tão importante para a sua vida que você pode se traumatizar ou você pode amar aquele momento. E não custa nada você ter uma pessoa preparada, um profissional preparado ali do seu lado, te apoiando, te trazendo segurança, mostrando como o bebê está evoluindo, né? Mostrando como o colo está evoluindo. Então, isso... Não, né? A Josi não é doula. Alguém tá perguntando. A Josi, ela não é doula, ela é enfermeira. Enfermeira obstétrica. Assim, por exemplo, se você for ganhar bebê no regional, muitas vezes não é possível que o pai participe do parto, por exemplo, né? Então, talvez você ter uma doula que sabe o que é melhor para você e que é pro bebê, que vai ajudar, vai fazer esse link com o médico ou com o enfermeiro obstétrico que for te atender no hospital regional, vale super a pena você ter uma doula, para você não passar por uma violência, ou para você poder garantir esse corte tardio do cordão, esse contato pele a pele desde o princípio, desde logo que o bebê nasce, né? Perguntaram ali profissionais, né, que trabalham nessa parte humanizada. Para ser bem franco com vocês, a pessoa que a gente encontrou e que trouxe todo esse suporte para nós foi o Dr. Newton, né? Assim, ele foi muito importante ali no nascimento do Bento, e na Olga a gente já conhecia ele, a gente tem ele como um amigo, e hoje o Dr. Newton é uma pessoa que trouxe todos esses... Ele levantou essa bandeira, né? Ele levantou essa bandeira do parto humanizado na cidade, que era pouco falado, né? E o Dr. Newton, a consulta com ele já é diferente.
Gente, a consulta com ele é uma consulta muito humana. É uma consulta onde ele te trata como ser humano, onde ele te ouve, é onde ele... E o Dr. Newton hoje, ele tem uma equipe toda junto com ele, que tem esse mesmo pensamento, né? E eu acho que para quem busca profissionais que trabalham nessa parte humanizada, procurem primeiro o Dr. Newton. Exatamente. Ali ele vai ter toda a equipe dele, né, que são enfermeiros, tem até fisioterapeuta, né, onde vai te... A Amanda faz parte da equipe dele. A Amanda faz parte da equipe dele, que também foi fundamental ali para a Camila A Josi entrou. Para se preparar. Ó, para quem quer, eu vou dar um tchau para a Josi aí, ó. A Josi que estava junto no nosso parto. Ela foi muito bacana. Descobrimos que ela é nossa vizinha. Nada melhor que você ter uma enfermeira obstétrica que é sua vizinha, né? Um casal que gosta de ter filho, né? Mas é isso, pessoal. Então, olha como é importante, né, isso tudo. E como a gente estava falando, para o nosso filho é bom, né? A gente sabe, assim, que uma mulher que faz a cesárea é uma mulher que também tem que ter muita coragem, como a gente precisa passar por vários cortes ali. Mulher, para ter parto normal, não precisa de coragem, precisa de informação. Exatamente. Precisa estar informada, preparada, e precisa saber por que ela quer o parto normal. Por exemplo, eu quero um parto normal porque por uma satisfação pessoal. Não basta só isso, você tem que saber que é muito melhor pro bebê, principalmente, é muito melhor pro bebê passar pelo canal ali do parto normal, tem inúmeros benefícios para ele, pra mãe, então nem se fala. A gente nasceu, passou por aquela dor, mas não tá zero depois, tá tudo bem. Por exemplo, a gente que tem essa... talvez, né, vai ter mais filhos aí. Será? Vamos criar um mistério aqui. Será? Ter várias cesáreas seria um problema muito grande, um risco muito grande, né? Então, é a melhor opção também para isso, né? Para casais que desejam ter mais filhos. Se eu paro começo a falar e não olho as perguntas ali, depois eu esqueço o que as pessoas perguntaram. Vão perguntando de novo aí se a gente não respondeu. Não, mas dá pra voltar aqui, ó. Dá pra voltar. Uhum. Ó, meu parto foi no regional e o pai podia entrar. Sim, mas eu não quis. Hoje me arrependo, mas tudo ok. Foi um parto muito tranquilo, aliás, Dr. Newton. É isso aí, tente tirar o lado positivo das coisas, do que aconteceu. O Jean acabou também conseguindo entrar ali, porque tudo foi tão rápido, e como foi à noite, né, não tinha ninguém ali, né, então ele conseguiu entrar, conseguiu participar, mas eu sei, né, que muitas outras mulheres não conseguem, né, já conversei com outras mulheres que infelizmente os maridos não puderam participar, porque na sala ali de trabalho de parto lá no regional, ficam todas as gestantes juntas, né? Então, assim, às vezes, ter a presença do marido da outra ali causa uma situação meio constrangedora. Então, muitas vezes eles não permitem, né? Por isso, talvez a doula aí é tão importante, né? Mas é um momento, assim, pra quem é pai e tá participando dessa live, é muito importante, né? Eu levanto essa bandeira que todo homem ele precisa ver a sua mulher parindo. Primeiro, porque você vai ver que você não dá conta. Um homem não daria conta de fazer aquilo. Acho que não daria conta, né? E isso muda a sua percepção quanto à sua visão que você tem da sua mulher, né? Então isso tudo é muito importante. Para mim foi muito enriquecedor quando eu vi a Camila parir, né? Tem horas assim, tem momentos que a gente briga assim e passa esses flashes assim, dá vontade de arrancar o pescoço. Tem hora que eu falo, putz, mas essa mulher é muito forte, eu admiro muito ela. É uma admiração que ela cresce com esse momento, né? Então, por isso que eu indico, todo homem ele precisa sim ver a sua mulher parindo, ter ali, ver o quanto esse momento é transformador para a família. Ali vai ser criado muita admiração e muito vínculo entre você e ela. Um dos mitos também do parto normal, tanto que eu até abri uma caixinha de pergunta na semana passada, e uma pessoa me perguntou como é que fica lá embaixo. Então, gente, eu acho que fica... Como é que fica o playground? Essa é a pergunta que não quer que todo mundo pergunta, né? Ó, vem aqui, ó. O Dr. Eric entrou aqui, ó. Não damos conta.
Mesmo não, Jean. Para um homem, e uma gripe e um parto. Olha aí, ó. É, uma gripe é um parto para um homem. Realmente. Exatamente. O homem não tá preparado para isso. E, gente, ó, o Dr. Eric tá aí e agora eu vou falar, vou encher a bola do Dr. Eric. Porque... Primeiro termina de falar, fica normal lá embaixo, agora eu tá, quero saber verdade. de você. A gente quer ouvir como é que fica esse pedacinho aqui. Eu acho que fica normal. Não, fica normal, gente. É um músculo como todo músculo, né? Já ouviu aquele ditado lá, lavou tá novo? Então, é só dar aquela lavada, esperar os 40 dias, né? Que aqui em casa, geralmente, a gente acaba dando uma adiantada aí no negócio, mas é muito importante ali você esperar, né? Porque é um músculo, ele vai voltar ao normal. E eu confesso que não influenciou a nossa vida sexual, né? Deu pra ver aí que a gente tá produzindo menina ainda, então não influencia, não muda nada, esteticamente não muda nada, né? Até porque o Dr. Newton, ele é tão humano, que ele identifica, né, que quando tem um cortezinho ali, ele já naquele momento ele já é uma coisa que eu não mencionei nos partos. Em nenhum eu fizeram a episiotomia em mim, que é aquele corte que antigamente costumava se fazer nos partos normais. Em nenhum dos partos eu precisei fazer, o médico fez esse corte. Porém, em todos eles houve um certo grau de laceração natural, né? Que com a passagem do bebê houve uma laceração natural. Aí vai cortar em algum lugar, tipo assim, pode ser em cima, pode ser do lado, pode ser embaixo. Geralmente é embaixo, né? É que corta assim, quando é preferível que haja laceração natural do que o corte feito com a tesoura que o médico tenha feito. Porque daí quando lacera naturalmente, fica a favor das fibras, né? Olha que informação importante, gente. Deixa rasgar. Assim, e o rasgar é coisa pequenininha, né? O que pode é coisa para 1 ou 2 pontos ali. O parto do Vicente foi o que teve uma laceração maior, mais grave. Talvez pela posição que foi na cama ginecológica. O parto do Bento e da Olga também teve uma laceração de 2º grau. Acredito que porque foram partos muito rápidos, né? O bebê desceu e o expulsivo foi muito rápido. Talvez isso tenha feito com que tivesse essas lacerações. Mas enfim, né? Deu os pontinhos ali que precisava dar, às vezes nem precisava também. Deu só pra Mas ajudar. o Dr. Newton ele dá uma arrumada lá, ele dá uma corrigida ali, né? Até ele dá uma ajeitada e assim, fica super tranquilo depois. Quando termina o resguardo, que quando o casal... volta a atividade, fica tudo bem. Veja a hora, gente. Aqui em casa eu tô riscando o calendário para voltar às atividades normal. Pelo amor de Deus. Acho que é por isso que eu tô com tanta energia aí. Alguém perguntou ali também, que eu não esqueci, se a gente acha que tem alguma vantagem ter filhos próximos. Assim, a gente não teve filhos próximos. Do Miguel pro Vicente foram 3 anos e meio. Não acho tão próximo assim. E do Vicente pro Bento foram 4 anos. Agora, do Bento pra Olga, que foram 3 anos, que foram o tempo mais curto. Mas vejo pessoas aí terem filhos assim, com idades bem mais próximas. Não acho que a gente teve assim com idade próxima. Mas isso é uma coisa muito particular do casal, né? Por exemplo, se for um casal que tem o pensamento que temos hoje de ser mais aberto à vida, vai ter filhos aí mais próximos um do outro mesmo, né? Então, assim, é uma decisão muito particular, de cada um, né? Eu até acho que seja até mais fácil ter mais próximo, né? Dar banho em 1, dar banho em 3, em 4, em 5, né? Dar janta para um, já dá janta para um monte também. Esse paradigma é uma das coisas que a gente vai falar, vamos falar assim, que eu acho que é importante. As pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, vocês são doidos ter esse monte de filhos, né? E é uma coisa, francamente falando aqui, a gente teve muito mais dificuldade com o Miguel, só com o Miguel sozinho, do que hoje com os 4 filhos, né? Por quê? Aí entra toda a preparação, entra toda a nossa maturidade, né? Então tudo isso é importante. E hoje não falta, gente, não falta informação, não falta profissionais para te apoiar. Inclusive aqui na nossa cidade, ó, o Dr. Newton tá falando aí com a gente aí, ó. Obrigada, doutor.
Então, assim, a gente teve uma experiência muito boa, né, com o parto da Olga agora, né? A gente foi muito bem acolhido, né, pelo doutor. O doutor Newton nem se fala, né? O quanto ele é humano, né? Isso é importantíssimo. O doutor Eric também, o cuidado que ele teve com a neném ali naquele primeiro momento, eu achei, assim, foi muito bom, né? O cuidado do pele a pele, né? A atenção. Acho que todos esses profissionais que estavam presentes ali naquele momento, que por mais que tenha sido muito rápido, foi um momento importante na nossa vida, onde não gerou trauma. E é engraçado que um momento como esse do parto, ele pode gerar um trauma muito grande na mulher, onde faça com que ela não queira ter mais filhos. Por exemplo, onde foi o que aconteceu com a minha sogra, que teve uma experiência horrível, muito ruim, e ela não aconselha, não faz cesárea. Mas é o quê? É uma pessoa que teve uma experiência muito ruim, que ela foi muito mal apoiada e ela vende isso, né? Então hoje a gente precisa começar a ouvir relatos como esse, como o da Camila, que é uma mulher que se preparou, uma mulher que estudou, é uma mulher que conhece o corpo dela, é uma mulher que, né, igual tem o apoio do marido, eu acho que também isso é fundamental, e uma mulher que estava amparada de bons profissionais. E, gente, bons profissionais você vai encontrar tanto aqui na nossa região, na área pública como na área privada, né? Basta você procurar. Isso não tem nada a ver sobre classe social. A informação, ela tá aí. Você pode ir em vários médicos, você vai ouvir ele falar, você vai sentir o quanto aquele médico é humano ou não. E aí que tá, você precisa balancear isso aí. A gente tem que pegar e olhar mesmo o profissional. Olhar o quanto ele te trata como uma pessoa, como um ser humano. E nós fomos tratados como seres humanos, né? Com cuidado. Isso tudo ajudou muito, né, no nosso parto, né? No parto da Camila. Exatamente. Mas assim, para vocês fica mais fácil porque tem como pagar o médico, tem como pagar um parto humanizado. Nós pagamos o médico? Amanhã. Doutor Nilton tá assistindo aí, nós não pagamos o médico, tá? Mas então nós vamos pagar. Nós vamos pagar, gente, nós vamos pagar o médico. Amanhã eu vou fazer o Pix pro doutor. Mas enfim. E quem o doutor tá devendo, ele não pagou porque nós não pagamos ele ainda, tá? Pode ficar tranquilo que amanhã a gente paga. Mas enfim, assim, o parto normal, como o próprio nome diz, ele é algo normal, ele é algo natural. Às vezes as pessoas criam assim uma fantasia, uma ilusão. Que meu Deus do céu, que exige muito mais cuidados, que, né, não precisa de tanto. Se você tiver uma gestação tranquila, sem risco. Mandaram uma pergunta aqui, ó. Depois da Olga vai laquear. Não me faça uma pergunta dessa, mulher. Gente, eu jamais faria uma laqueadura por inúmeros motivos. Eu vou só dar uma olhadinha na Olga, ver se tá bem. Mesmo se não tivesse o pensamento que eu tenho hoje em relação aos meus valores, porque eu não faria laqueadura por motivos morais mesmo, né? E mesmo antes de ter esse pensamento, eu também não faria por outros motivos, né? Tanto que o Jean fez a laqueadura e todo mundo a vasectomia, todo mundo conhece a história dele, né? Na época eu não queria fazer mesmo laqueadura, não ia fazer mesmo. Ele, então eu vou fazer a vasectomia. Foi lá e fez. Acabou que deu tudo errado, né? Teve que reverter e veio alguém aí, né? Não deu tudo errado, não. A vasectomia funcionou. Funcionou. Foi bem feito. Até um abraço pro Dr. Paulo Arruda aí, que é um cara que eu gosto muito. Eu vejo ele na rua e fico com vergonha. Falou, doutor, que vergonha. Né? E hoje ele veio sendo pai de novo. Mas foi... Você tá falando sobre a vasectomia agora, né? Quem perguntaram se eu ia fazer laqueadura, não irei fazer laqueadura. Como eu até comentei sobre isso, né? Aí entra um ponto muito importante pra gente falar, pra quem tá até agora assistindo a gente. Também é interessante. Eu fiz a vasectomia. Naquele momento da nossa vida, foi um momento onde eu e a Camila decidimos, né? Eu decidi, ela me apoiou nisso, até ela se sente culpada por ter me apoiado em fazer a vasectomia. E lá fui eu, fiz todo o processo, fiz a cirurgia e passou-se o tempo, a gente começou a amadurecer, principalmente um amadurecimento espiritual, e ali a gente foi identificando que nós tínhamos cometido um erro.
E naquele momento a gente falou, a gente precisa corrigir. A gente tem duas opções, é viver em penitência ou corrigir o erro. E ali a gente foi atrás de um profissional, né? Aí é um profissional um pouco mais especializado nesse tipo de cirurgia, porque até então muitas pessoas acreditam que não existe reversão de vasectomia. E ali a gente encontrou um médico em São Paulo, o Dr. Diego, excelente médico, eu indico para todas as pessoas que me pedem. Fui lá, fiz a cirurgia, fui sozinho, para vocês terem noção, né? Como a Camila estava com as crianças, não tinha, a gente meio que não comentou isso com muitas pessoas. Fui sozinho para São Paulo, fiz a cirurgia, foi na época da pandemia ainda, né? Tava tudo fechado lá em São Paulo. Graças a Deus consegui fazer a cirurgia da reversão e voltei. O doutor falou que a minha cirurgia foi um sucesso, ocorreu tudo bem e falou que a partir do sexto mês até o sexto mês de reversão poderia ter chances de gestação, né? Acabou que com 4 meses, quase 4 meses da cirurgia, aí a Camila engravidou. Veio positivo. Deu positivo, né? Precisei passar por esse monte de exame. É o que eu falo, não faça, porque assim, é muito ruim você ter que fazer esses exames de... Nossa, vocês não têm noção o quanto é ruim. Para quem é homem sabe, é horrível. E ali, graças a... Então, assim, voltando a falar sobre a nossa evolução quanto a tudo isso. E quando a Olga nasceu, um dos motivos do meu choro era eu olhar para ela e pensar assim, poxa, se fosse pela minha vontade, naquela época, ela não existiria. A Olga não estaria aqui na minha família, ela não fazia parte da minha família. Se fosse pelo meu egoísmo, se fosse pelas minhas vontades. E aquilo eu chorei mesmo de arrependimento, de ver assim o quanto eu fui medíocre e miserável, fui miserável mesmo. E hoje eu olho para minha filha e eu entendo que ela tem um papel muito importante nesse mundo, porque ela veio, ela passou por um canal que tinha sido fechado, aberto, então ela tem um propósito na vida dela. Ela está vindo para ensinar muitas pessoas, né? Então eu já vejo isso nela, eu já sinto isso nela. E ela existe, né? A gente entende que a gente corrigiu uma coisa e hoje ela existe, ela faz parte da nossa vida. E eu não vivo mais sem a Olga. Para mim, assim, é uma vida que ela é importantíssima para mim, porque ela me ensinou muito. Mas é isso, essa foi a nossa experiência com a vasectomia. A Camila quer responder essa daqui, ó. Teve alguém que falou ali, muito cuidado, às vezes os profissionais falam que são a favor do parto humanizado, mas no fim da gestação inventa qualquer desculpa, principalmente que põe em risco a vida do bebê para não fazer. Realmente acontece muito isso, mas daí vai de você estar bem informada, saber realmente da sua situação. Voltou? Acho que voltou. Vai de você estar bem informada, saber da sua real situação, se realmente tem algum risco para o bebê, às vezes procurar uma segunda opinião, manter a calma, controlar a ansiedade, porque daí tudo dá certo, tudo depende de você. O médico ver a sua segurança em relação ao parto normal, porque daí se ele chegar a cogitar isso no final da gestação e ele ver que você balançou, é a brecha que ele tem para colocar essa cesárea em prática aí, né? Assim, a gente não tá aqui para impor o parto normal, né? Eu acho que isso é uma decisão muito da mãe, se a mãe quer passar por isso não. Mas um conselho que eu daria para todas as gestantes por mais que você não queira o parto normal, que você queira uma cesárea, que você tenha medo da dor, espere o momento da criança nascer. As contrações também as coisas não acontecem assim com tanta intensidade de uma hora para outra. Por exemplo, dessa vez eu entrei nos pódromos. Então assim, eu não quero parto normal. Eu entrei nos então eu sei que está se aproximando. Então nesse momento talvez você já comece a pensar na cesárea, mas não marque uma cesárea eletiva ali com 38, 39 semanas, por exemplo, né? Espere o seu corpo dar os sinais que o parto realmente está próximo, né? Isso é infinitamente melhor para o bebê. Ele vai estar maduro, ele vai estar pronto. É o momento dele nascer, né? Então você precisa respeitar isso. Eu acho que você tem que tentar aí segurar um pouco a ansiedade, colocar o seu desejo, a sua dor, que a gente sabe que no final da gestação tudo dói, tudo fica mais cansativo, mas
tenta não se colocar em primeiro lugar, tenta colocar o bebê em primeiro lugar. Saber o que é melhor para ele, né? É isso, pessoal. Olha lá, acho suportável as contrações. Eu também acho suportável, em mim foi tranquilo. Gente, é super suportável. Depois a gente vê que a gente dá conta de muito mais coisa do que isso. A gente se sente, assim, super bem depois. É tão de Deus e é tão natural as coisas que a sensação que você tenha, os hormônios que são liberados depois do parto te dão uma sensação tão boa, tão gostosa, que eu já tive uma cesárea, a gente não sente isso na cesárea, a gente sente isso só com o parto normal. É a sensação de dever cumprido. E assim, mas se a gente for tem olhar... essa sensação de dever cumprido, que é uma sensação psicológica, que a gente tem, tipo, eu consegui, passei por aquilo, venci aquela dor, fui mais forte que aquilo, mas em relação, eu tô falando da parte hormonal, o nosso corpo realmente libera alguns hormônios aí logo após o parto normal, que a cesárea com certeza não deve liberar, que fazem com que a gente se sinta super bem. Nada mais importante do que a gente estar bem informado. Nada mais importante do que isso. Uma mulher bem informada é muito melhor do que uma mulher que malhou a gestação inteira, por exemplo. Eu não tenho parto normal porque eu não tenho como ir para academia, porque eu não tenho tempo para isso. Não é isso que é o mais importante. Para você ter um parto de sucesso, você precisa estar bem informada. Fala sobre a diferença de dieta, Camila, entre os dois partos. Dieta antes ou dieta depois, assim, no pós-parto? Então, eu sempre cuidei bastante da minha alimentação, sempre tentei me alimentar o mais saudável possível, sempre engordei super pouco. Não era a minha preocupação engordar muito ou engordar pouco. A minha preocupação sempre foi ter uma alimentação saudável. Então, automaticamente, eu não... É um hábito já que ela tem. Eu nunca... Depois, a dieta depois. Eu nunca consegui passar dos 10 quilos, por exemplo, durante a gestação. E depois, agora sim, eu me cuido em relação a seguir as orientações do Dr. Eric, em relação aos temperos, assim. O alho, diz que o alho. O alho, né? E assim, pimenta, quase também não coloco cebola, mas como comida de verdade, tipo assim, como muito. Gente, eu sinto muita fome quando tô amamentando. É arroz, feijão, é carne, é salada, é legumes. Pamonha. Hoje mesmo comi 2 pamonhas à tarde. Perguntaram aqui, Jean, quanto tempo depois você fez a reversão? Foi depois de uns 2 anos. Foi mais ou menos uns 2 anos. Exatamente. Que eu fiquei com a vasectomia, depois eu reverti. Uhum. E lembrar, então, ouvi uma pessoa dizer assim, que há profissionais... Que a profissional disse a ela, se chegasse na hora e ela não quisesse natural por medo, que faria cesárea. Pois então você vê que dá tempo, né? E lembrar que em caso de cesárea, também pode ter essa humanização de tempo de corte, de cordão, exatamente como a Elisa ali falou. O parto humanizado não é necessariamente um parto normal, né? Existe o parto cesáreo humanizado, que também são respeitados alguns desejos da mãe, como o contato pele a pele assim que o bebê nasce, a amamentação logo assim que o bebê nasce, o corte tardio do cordão, sem aquela sala tão gelada, tão clara. Também dá para fazer a humanização do parto em qualquer via de nascimento, tanto a cesárea como o parto normal. Porque às vezes as pessoas acham, teve o parto humanizado é exclusivamente para o parto normal. Não, a cesárea também pode ser humanizada, né? A amamentação tá complicada? Não, graças a Deus. A primeira foi complicada, né? Doeu pra caramba, sangrou, vai machucou, doer, vai calejar. Né? Vai. Mas... A Camila chorava, eu lembro dela chorando. Ela já tava naquele porpério ruim, né? Onde ela não se sentia uma boa mãe. E aí juntou com o peito todo esfolado. E o neném ali com cólica. E, gente, vocês não sabem e aí a nossa imaturidade. Então foi tudo muito difícil, né? Foi muito ruim aquele primeiro momento nosso ali como pai e mãe.
Então, igual, uma das coisas que eu lembro que depois ela se preparou foi lavar o peito com bucha vegetal, foi meio que calejar o peito mesmo. A minha primeira experiência com a amamentação, eu não estava bem informada, então a pega não foi correta, então isso fez com que machucasse muito o peito. No segundo filho eu já estava bem informada em relação a isso, já tinha preparado o bico do meu peito um pouco para isso, então foi super mais tranquilo. É normal que talvez ali na primeira, segunda semana fique um pouco mais dolorido para amamentar, mas assim, nada comparado com o que foi na minha primeira experiência, por exemplo, né? Tá super tranquila a amamentação, ela tá mamando super bem, ela não tem dificuldade, né, pra pegar o peito, o leite desceu muito bem, né? A Bianca tá ali perguntando sobre se pra ela vale a pena a cesárea, por exemplo. Eu conheço ela já teve... Não, vai fazer normal. Ela já teve um não vem parto que você conversa com o meu normal, lado, um parto normal super tranquilo que eu acompanhei. Então, vai parir normal de novo. Exatamente. Não tem outra opção. Brincadeira. Brincadeira não. Ó, perguntou aqui, ó, se todas as gravidezes gravidezes foram planejadas. Não, a primeira não foi planejada, a gente namorava ainda, a gente tinha 5 meses de namoro. Tava naquele fogo do amor, fogo da paixão, e o Miguel veio. Exatamente, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente tá junto. Né? Ficamos juntos, casamos, aí veio o Bento, veio o Vicente, que foi planejado. O Vicente foi planejado. Planejadinho. Agora, o Bento, depois... A gente tava preparado, era aquele assim, se veio, beleza, se não, tá bom. E ele veio, né? Então não dá pra dizer que não foi planejado, porque se viesse, a gente... Eu tomei anticoncepcional na minha vida, eu acho que assim... Né? Não sei nem se eu tomei casada com você. Não tomou. Deu pra ver que ela não tá tomando anticoncepcional, né? Vocês já perceberam, então, né? Então, eu sou super contra anticoncepcional, qualquer tipo de contraceptivo. Hormonal, principalmente. Não usaria DIU de jeito nenhum, nenhum tipo de DIU, nem o hormonal, nem o de cobre, nem o de prata, nem o de ouro, nem o de diamante, se tivesse, usaria o DIU. A gente sempre, quando a gente evitava os filhos fazendo o MOB, para quem não conhece, é o método de ovulação Billings. Se você for perguntar para o médico, ele vai falar que não dá certo, que não vale a pena, que tá tudo errado, né? Apesar da gente ter... A gente tava usando o MOB. Mas a gente não usava certo, a gente não tava fazendo certo. O nosso MOB tava meio desregulado. Se vier, beleza. Se vier, beleza, mas... Então a gente se cuidava o MOB ele funciona para quando a pessoa, a mulher principalmente, ela conhece bem o seu ciclo. E gente, eu converso sobre esses assuntos, vocês estão vendo que é de tanto a gente conversar aqui em casa sobre isso. Eu falo pra Camila, eu já tô quase menstruando aqui, né? Tem dias que junta as amigas dela aqui em casa só pra falar disso e eu tô lá, né? Cuidando de filho perto. Então, só falta eu menstruar, resumidamente. Mas enfim, né? Pesquisem aí pra quem tem interesse, se não quiser usar nenhum tipo de contraceptivo hormonal, porque não faz bem pro corpo, gente. Não, isso aí é fato, né? Não é... existe sim um MOB, dá super certo, é um método de autoconhecimento para você saber quando que você tá ovulando. E outra, uma mulher sem influência hormonal é outra mulher, gente, é outra. O marido só vai conhecer a mulher que ele tá casado de verdade se ela não usar anticoncepcional, porque ele consegue saber como que ela vive, como que o corpo dela reage, as emoções, a tudo, sem o uso de contraceptivos hormonais. Então, alguém tá perguntando ali por que eu não usaria o DIU? Porque... Ai, gente, é tão complicado falar isso. É assim, eu tenho uma visão de que o DIU, ele pode ser abortivo. Porque ele cria um ambiente inóspito no útero, fazendo com que o embrião não consiga se instalar lá. Mas ou o espermatozoide passar e chegar até o óvulo. Olha lá, tem aqui, ó, uma moça falou que em 2017 ela engravidou usando o DIU. DIU de cobre. Então, pra você ver, da mesma maneira que ela conseguiu engravidar usando o DIU, que cria um ambiente inóspito dentro do útero,
impedindo a passagem do espermatozoide de encontrar com o óvulo, ou até mesmo de um embrião se instalar no útero. É por isso que eu considero ele que muitas vezes pode ser abortivo, né? Mas ó, pessoal, acho que mas chegando... assim, consulte o seu médico de confiança, né? Eu não usaria por causa disso, né? Então acho que tá chegando no fim da live, tá ali já se aproximando do fim, e até pra gente poder finalizar aqui e eu falar um pouquinho sobre o porquê que a gente resolveu fazer tudo isso, né? Foi porque a gente entende que as pessoas elas precisam de informação, elas precisam se sentir, elas precisam estar preparadas para esse momento. E o nosso perfil aqui, a gente já compartilha muitas coisas boas para as famílias. E a gente entende que esse momento para uma família é muito importante. Então, busque se preparar, procure profissionais que vão estar te apoiando dentro de tudo isso. E o que a gente compartilhou aqui sirva de aprendizado para vocês. Que sirva assim de uma forma onde você use isso daqui para informação mesmo, né? Porque a gente compartilhou até informações íntimas que com certeza vai fazer a diferença aí dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua preparação para esse parto. Beleza? Então a live vai ficar salva, né? E meu perfil tá aí, para quem sempre tiver uma pergunta pode mandar. A gente vai estar sempre à disposição para quem quiser. A Camila ela é um pouco mais inacessível pelo fato de ter muitas as demandas dos meninos aqui em casa, né? Então assim, às vezes ela vai acabar não respondendo, mas de vez em quando ela compartilha alguma coisa lá. Então, para quem quiser acompanhar, a Camila tá lá. E é isso, pessoal. A gente agradece muito a todos que participaram aqui. A gente vai preparar muitos conteúdos juntos, né? Eu falo assim que essa mulher precisa aparecer mais aqui, né? Às vezes eu apareço muito. Obrigada. Né? A Camila tem que aparecer mais vezes. Foi um prazer e obrigada por compartilhar cada relato. Então agora a Camila vai dar tchau, porque a Olga tá chorando. Provavelmente ela tá com fome, ela precisa mamar e eu vou finalizar aqui. Dá tchau. Agora é a sua vez. Então, pessoal, é isso. Eu vi que muita gente perguntou um monte de outras coisas aí, mas vamos deixar para uma próxima live, né? Que senão a gente vai se estender muito aqui, tá? Mas é isso aí. Quem quiser fazer uma pergunta lá para mim depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou ter o maior prazer de responder. Beleza. Então tá bom. Beijo para vocês, que eu vou lá socorrer minha filha. Gente, eu vou finalizar aqui então com vocês enquanto a Camila vai lá. Como eu falei, esse perfil ele tá aqui justamente para isso. Tem coisas que eu falo assim, gente, mas por que vocês fazem tudo isso? Muitas pessoas perguntam, mesmo com toda a correria, com a família do tamanho que vocês têm, com as responsabilidades que vocês têm, você ainda tá aí querendo fazer pelo outro, né? Então, para quem já me acompanha sabe o quanto é importante, e uma das coisas que eu falo muito é o servir. Né? É ensinar os filhos a servir, é servir dentro de casa, e a gente entende que nesse momento a gente está servindo de informação para vocês. Né? Então, tudo aqui é feito de verdade, de uma forma genuína, para servir de informação. Né? Então acompanhe mesmo, compartilhe isso daqui, compartilhe essas informações, porque não custa nada ajudar outra pessoa, né? Nem que seja compartilhando, não custa nada ajudar e apoiar outras pessoas. E é isso que me move aqui, né? Alguns depoimentos que eu recebo de famílias que estão sendo transformadas graças a conteúdos que elas recebem aqui no meu perfil. E isso que me move, tá? Então, pessoal, agradeço mais uma vez a todos que ficaram aqui e bora fazer filho, né? Eu falo, ó, pra quem acompanha eu e a Camila, eu falo assim, ó, cuidado, nós somos uma má influência. Se você ficar vindo aqui em casa, se você ficar ouvindo o que a gente tá falando, você vai querer ter filho, você vai querer colocar filho nesse mundo, e olha só, hein? E para colocar filho nesse mundo precisa ser forte, né? E hoje vocês viram a prova de um filho forte, né? Que foi o Bento lá tirando sangue, né? O quanto que ele mostrou a força dele. Né? E tudo aquilo que foi feito com o Bento hoje, a conversa que eu tive com ele na sala de espera, no momento que ele estava tirando o sangue dele ali, a seringa entrando no braço dele, isso tudo, gente, eu ensino lá dentro da formação Filhos Fortes, né? Que provavelmente daqui a um tempo vai ter a fila de espera. Então, para quem tem interesse, nos próximos stories ali, eu vou estar compartilhando para você fazer parte dessa fila de espera, né? Que quem sabe você possa receber um conteúdo do que eu já faço aqui dentro da minha casa de uma forma mais profunda, beleza? Então, acompanhe esses conteúdos que virão aí, tudo vai sendo feito com muito amor, muito carinho,
Tá joia, pessoal? Agora a gente vai comer uma fruta, né? Porque não dá nem pra jantar mais, né? Vou comer uma fruta e dormir, que amanhã o dia vai pegar fogo. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Um forte abraço, tá? Tchau, tchau.